Olá pessoal, aqui é o professor Arthur, estou aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje é sobre integrais duplas em coordenadas polares. Bom, por que a gente precisa de coordenadas polares para calcular uma integral dupla? Porque em geral vai aparecer em muitos problemas de integrais duplas uma região D que é complicada. Por exemplo, essa região aqui, ela é complicada de se descrever como sendo uma região do tipo 1 ou do tipo 2 nas variáveis x e y, né? Que a gente viu no primeiro vídeo sobre integrais duplas. E também porque a função aqui a ser integrada muitas vezes envolve raízes, x quadrado com y quadrado, que complica o cálculo da integral iterada. Então a gente faz uma mudança de variáveis para coordenadas polares. Bom, relembrando rapidamente o que é uma coordenadas polares, todo ponto x, y do plano, né, ele é escrito, né, o x é essa distância aqui e o y é essa distância aqui. Então todo ponto do plano você precisa de duas informações, dois números para caracterizar onde esse ponto está. Essas coordenadas x e y aqui são as coordenadas retangulares, mas você pode trabalhar com as coordenadas polares. O que são elas? Elas são o seguinte: uma das coordenadas é o r, que é a distância do ponto à origem, e a outra coordenada é o θ, é o ângulo no sentido anti-horário que o vetor posição do ponto faz com o eixo x. Então pensa bem, você quer apontar marcar um ponto no plano, usando coordenadas polares. Primeiro você escolhe a direção em que esse ponto está, e depois escolhe a distância que você vai caminhar da origem até o ponto, e você chega nesse ponto. É uma maneira diferente de descrever esse ponto XY aqui. Bom, e se você calcular nesse triângulo retângulo aqui o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r. Então, se você isolar o x, você obtém que x é r cosseno θ. De modo análogo, calculando o seno, você obtém que y é r seno θ. Então, aqui você tem x e y em funções de r e de θ. Você pode somar o x ao quadrado com y ao quadrado, usar o fato de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Você chega que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Isso aqui é muito importante nas coordenadas polares. E também, se você calcular a tangente de θ, é o cateto oposto, que é y, sobre o adjacente, que é x. Então, θ, quando você aplica a função inversa da tangente aqui, é o arco tangente de y sobre x, e o r é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então, aqui você tem como as variáveis r e θ dependem de x e y, e aqui como x e y depende de r e θ. Bom, e aqui nas coordenadas x e y, o elemento de área, né, é um quadradinho, um retângulo, melhor, né, de tamanho dx por dy. Esse aqui é o elemento de área, em coordenadas cartesianas. Em coordenadas polares, o elemento de área é um pouco diferente. Observa aqui, ó, você tem uma abertura que deteta um ângulo muito pequeno, que deteta. Suponha que você está nesse ponto aqui e dê um pequeno passo de tamanho dr aqui. Então você vai ter esse elemento de área aqui determinado pelo dθ e pelo dr. No mesmo ângulo, nesse mesmo direção aqui, dá um passo tamanho dr, só que neste ponto aqui, o mesmo tamanho aqui. Observe que esses elementos aqui têm áreas diferentes, porque quanto mais longe da origem você está, o mesmo ângulo e o mesmo dr determinam áreas maiores aqui por causa da distância da origem. Tem uma conta que é fácil de fazer, a gente não vai fazer agora, mas o elemento de área em coordenadas polares, ele é r, dr, dθ. Então você multiplica pelo fator r, dr, dθ, por causa dessa distância do ponto à origem, modificar o valor da área, ok? Então, nas integrais duplas, você vai substituir o dA de coordenadas polares pelo r, dr, dθ, ok? Antes de passar para um exemplo em coordenadas
de integral dupla, vamos fazer alguns exemplos aqui só para descrever essas regiões em coordenadas polares. Bom, a região entre os círculos de raio 1 e raio 2 e centro na origem, que é essa região que está achurada aqui, como que a gente descreve ela em coordenadas polares? É o conjunto de todos os pontos R e θ tais que o quê? Bom, primeiro você tem que determinar em geral o θ, que é o ângulo. Para você abranger todos esses pontos aqui, quais são os valores de θ que você tem que percorrer? Bom, pensa que você está aqui, né, e você está olhando para cá, no θ igual a zero. E você está em pé aqui, olhando para cá, e à medida que você gira sua visão, né, você faz isso, você vai percorrendo os pontos da região. Bom, você tem que dar uma volta completa para percorrer a região toda, né, e olhar para todos os lugares da região. Então, o θ tem que variar de 0 a 2π. Exatamente uma volta. Ok? E o raio? Então, depois que a gente fixou a variação do θ, a gente olha a variação do raio. Por exemplo, para um θ fixo, considera essa reta aqui. Certo? Olhando nessa direção, quando que você entra na região e sai? Observa que você entra aqui no R igual a 1 e sai no R igual a 2, porque o raio do círculo é 1 e 2. Então, em todos os pontos aqui, em todas as direções θs, o raio vai variar de 1 a 2. Observa que essa região aqui, em coordenadas cartesianas, é complicada de se descrever na forma tipo 1 ou tipo 2, para calcular uma integral dupla. Já em coordenadas polares, olha, ela tem a mesma descrição que um retângulo em coordenadas cartesianas, ok? Bom, essa região agora, dentro do círculo x2 mais y2 igual a 4, ou seja, o círculo de centro na origem e raio 2, acima dessa reta y igual a raiz de 3 sobre 3x, que é essa reta que eu fiz aqui, e abaixo da reta y igual a raiz de 3x. Essa reta está aqui assim, porque esse coeficiente angular aqui, raiz de 3, é maior que esse. Então, ela tem uma inclinação maior. Então, eu quero saber essa região aqui em coordenadas polares. Bom, lembrando que numa equação de reta dessa forma, esse cara aqui, né, uma equação de reta y igual a mx, o m é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. O m é a inclinação, o coeficiente angular da reta. Então, a gente sabe que se esse m é raiz de 3 sobre 3, a gente sabe que esse ângulo aqui é 30 graus. E se esse ângulo aqui é raiz de 3, se essa inclinação é raiz de 3, a gente sabe que esse ângulo aqui é 60 graus. Então, a gente sabe que nossa região D é o conjunto dos pontos R e θ. Você vai começar no 30, então, π sobre 6 menor que θ, e vai terminar no 60, que é π sobre 3, ok? E o raio? Observa que para todo ângulo entre 30 e 60, você está dentro da região no 0 até o 2. Então, o seu raio varia de 0 a 2. Ok? Então, essa aqui é a descrição em coordenadas polares dessa fatia de pizza aqui. Essa fatia de pizza é exatamente 1/3 desse 1/4 de pizza aqui. Ok? Então, agora vamos ver uma outra região, um pouco diferente. Região dentro do círculo. x2 mais y2 igual a AY. Bom, note que esse aqui não é o raio ao quadrado, ok? Como aqui, porque aqui está dependendo do y. Então, esse círculo aqui, ele não está centrado na origem. Sempre quando aparecer x2 mais y2 igual a uma função, né, uma coisa que depende de x ou y, você precisa completar o quadrado e descobrir o centro e o raio do círculo. Então, a gente precisa trazer isso aqui para o lado de cá, certo? Fica assim. Então, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado menos AY. Esse AY vem daquele produto notável que é a diferença entre
é o quadrado da diferença entre dois termos. Aqui você tem o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então você escreve isso aqui como sendo quadrado do primeiro menos duas vezes. Você tem que manter a igualdade aqui. O primeiro é y. Então o segundo ele vai ter que ser a sobre 2, ok? Para isso ficar igual a isso. Então você completa o quadrado agora. Quem que falta aqui? Falta o quadrado do segundo, que você descobriu que é a sobre 2. Então você tem a sobre 2 aqui ao quadrado. Igual a... Observe que isso aqui está aqui. O que você somou a mais nesse lado esquerdo da equação foi a sobre 2 ao quadrado, que você tem que somar aqui também. Então, o seu ciclo é x2 mais y menos a sobre 2 ao quadrado igual a sobre 2 ao quadrado. Então, o centro do seu círculo é o 0 a sobre 2 e o raio é a sobre 2. Então, o 0 a sobre 2 é esse ponto aqui, o raio é a sobre 2. Você tem, então, esse círculo aqui, que vai tangenciar a origem aqui. Ele tem um raio a sobre 2, certo? Então, aqui é menos a sobre 2, aqui é a sobre 2, aqui também é a sobre 2, aqui é a. Aqui é o x, aqui é o y. Como que você obtém a descrição em coordenadas polares deste círculo? É fácil. Você pega essa equação aqui e substitui essas relações aqui em coordenadas polares nessa equação. Então eu vou fazer esse exemplo aqui. Ok? Então observe só, x ao quadrado mais y quadrado igual a AY, vai ficar o quê? Quem que é x ao quadrado mais y quadrado? É r ao quadrado. Quem que é o AY? É a r seno θ. Então quando você cortar um r com outro r aqui, você tem r igual a seno θ. Então a equação desse círculo aqui, em coordenadas cartesianas, é essa, mas em coordenadas polares é r igual a seno θ. Ok? Então, a região que você quer é aqui dentro. Como é que você descreve essa região em coordenadas polares? Bom, você fixa uma direção θ aqui, né? Primeiro, quais são as direções θ que você vai pegar? Pensa que você está aqui olhando para o eixo X, na direção do eixo X aqui. Você está aqui em pé olhando para cá. À medida que você começa a girar e olhar para cá, nessas direções, você sempre vai estar olhando numa direção do seu conjunto, até quando você olhar nessa direção aqui. Então, todas as direções de 0 a 180 tem alguém do seu conjunto lá. Então, o seu conjunto D é o conjunto dos pontos, rθ. Traz que o θ varia de 0 a 180 graus até π, ok? E quando você olha para um ângulo qualquer de 0 a 180, você está dentro do conjunto sempre até bater na curva verde, certo? Olha só, sempre você está dentro do conjunto de 0 até a curva verde, certo? A curva verde fica muito próxima do zero aqui e aqui, mas você sai da curva verde depois que o R passa o A seno θ. Então R vai variar de 0 até A seno θ. Então essa aqui é a sua região D, essa região dentro desse círculo aqui, ok?